Olá, pessoal, boa noite. Ainda estão aí, não é isso? Aqui, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao que nós temos que fazer, que é estudar para esse concurso. Quem é meu aluno de longa data sabe que sempre em sala de aula eu fazia. O melhor que você tem que fazer é estudar para concurso público. 2024, 2025 vai ser o ano das realizações, o ano dos concursos, e você não pode deixar essas oportunidades passarem. Eu sei que vocês têm muitas oportunidades de aprendizado, vocês têm aí uma série de professores online, virtual, né, que a gente fala presencial também. Se você tiver condições de investir no seu conhecimento, você tem que investir no seu conhecimento. Esse é o momento dos investimentos. Se você não tem nada que te segure aqui no estado do Rio Grande do Norte, ou até mesmo aqui no município e tudo mais, você pode fazer concurso também aí afora. Tem muito concurso no Piauí, temos concurso para o Recife, concurso para Bahia, concurso para Rio Grande do Sul, tem vários concursos aí afora que você pode desenvolver aí as suas habilidades também de conhecer novas pessoas, ou até mesmo levar sua família junto. Eu acredito que você tem que ter essa possibilidade na sua mente, sabe? Quando você tem realmente um foco de crescimento, você não vai escolher o local te escolhe. Você sabia? Se você não tem nada que te apegue, faça os concursos que estão aí afora, tá certo? Eu não tenho muito a falar agora nesse primeiro horário, porque Patrick já falou bastante com vocês. Ele fez essa parte enquanto instrutor, né, professor, e quanto inserido aí no órgão público federal. Ele sabe da importância que é você conhecer as questões relacionadas ao edital. É importante que você entenda sobre o edital para que você consiga desmistificar as dúvidas e desmistificar, vamos dizer assim, até tem aluno que nunca foi em uma sala de concurso, que ficou abismado pelo primeiro concurso da EBC. Nós fizemos aí um preparatório para a EBC, onde muitos dos nossos alunos tiraram notas excelentes, tivemos notas de 41, 46 pontos. Gente, isso é uma vantagem para a gente, isso é maravilhoso para a FCR e mais ainda para mim enquanto professora. Eu tenho certeza que você também vai ser bem pontuado aqui na CESAP. Nós organizamos para você um calendário de bastante, bem específico mesmo, nada de ficar redemoinho, não. Redemoinho que chama? Não, é isso aí, né? Esse fragelado de português que a gente tem o costume de falar. É, eu tenho a certeza que se você moer comigo aqui todo o enunciado que nós vamos passar para vocês, vocês vão conseguir tirar uma boa pontuação. Eu vou dar mais um tempinho para que você tome sua água, traga seu caderno, sua caneta, porque eu gosto do aluno que participa das aulas, se não no momento, porque ele gosta muito de explorar o conhecimento e ouvir, né, a minha voz, porque eu falo muito rápido, vocês sabem disso. Então, vocês podem esperar o momento oportuno para tirar suas dúvidas também no meu privado. Não tenho problema nenhum de falar com vocês no meu privado, né, Helena? Então, vocês podem falar comigo no privado após a aula. Todos os dias de aula, terças e quintas, nós vamos até às 10 horas. Nós não vamos perder tempo. Claro que nós vamos ter 10 minutos, 5 minutos aí, em alguma situação de atraso, até porque eu quero que o aluno saia, vá tomar aula. Aqui é uma aula como se eu estivesse em sala de aula com você. Não é aquela aula gravada robótica que você paga para assistir, uma aula que foi gravada uma madrugada, ou sei lá, sabe Deus, né, das contas. A gente vê o professor com a mesma roupa, fazendo ali a sua propaganda, o seu estudo num dia só. Então, com certeza, essa aula ela não é uma aula bem focada, é uma aula cansativa para o professor que está passando o conteúdo para você. E você percebe isso. Então, é diferente quando você faz essa interação comigo aqui, porque é ao vivo. Eu estou sendo eu, a mesma pessoa que você vê ali na nossa aula presencial, tá certo? Então, eu vou dar 5 minutos, 10 é muita coisa, para que você se organize aí, organize a sua mesinha, traga a sua garrafa de água, tá? Fica aí, Laura, seja muito bem-vinda. Laura entrou nos últimos minutos aí já, com a trave batendo. A gente vai falar de SUS, Laura. Meu Deus do céu, iniciando aqui quase 9 horas da noite, conversando sobre o SUS, ninguém merece. Mas é o que nós temos para hoje, um pouquinho do SUS aí, que eu não vou cansar muito a mente de vocês, porque deve estar um pouco bugada ainda, né? Mas deixa eu dar mais duas noticiazinhas para você, tá? Eu não sei se o Patrick falou, eu não participei da aula toda dele, eu fiquei dando uma interação, fazendo uma interação com ele lá.
e observando o conteúdo dele, porque ele explicou bastante com relação a todas essa metodologia, né? Que nós temos aí de concurso, como que se programa, como faz e tudo mais. Mas uma coisa que tem marcado muito essa contextualização, eu tenho aí uns 8 minutinhos para dar 9, a gente começar, eu tenho 1 hora de aula para vocês ainda, tá? Muitos estão indagando ainda em fazer o concurso da CESAP. Muitos dos meus alunos vêm com uma persistência, sabe, que você está insistindo na ação de dizer, eu não sei para qual motivo eu vou fazer um concurso da CESAP para ganhar uma mixaria, né? O salário é uma porcaria, o salário não é, eu não tenho piso. Cadê o piso da enfermagem? Meu Deus, você aluno ou você técnico de enfermagem, se você acredita que o seu piso foi atualizado, já está autorizado, você está enganado. Eu estou no país Brasil, tá? E até onde eu saiba, o nosso piso ainda não foi dado o veredito final. Alguns estados, né? Alguns municípios, alguns hospitais particulares, eles aderiram ao piso, mas não é lei ainda para que todos os setores da enfermagem venham a dizer, eu vou pagar o piso. Não é bem assim. O edital ele foi programado de acordo com aquilo que a lei libera. Claro que vai entrar muita gente contra, vai entrar, inclusive, tem os órgãos, inclusive o Corém aí, vetando. Isso é bom pra gente. Por quê? Porque aí o governo pode rever e aumentar o salário, tá? Aumentar o salário, colocar um salário digno, que é o salário que você merece. É o salário que eu mereço, tá? Mas enquanto não tem, faça o seu concurso CESAP, porque você, com certeza, está desempregado, né? A maioria daqui não trabalha na área. Então, a maioria daqui tem o que a perder? A maioria daqui que terminou o curso um dia desse ou está fazendo ainda o curso, preparando-se aí já para o mercado de trabalho, né? Porque nós temos um crédito aí. Você não necessariamente pode ser chamado agora, como você tem aí alguns anos para frente para ser chamado. Então, o que você tem a perder, aluno concurseiro? Você tem a ganhar, é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de você ter o pé de meia garantido. E se você não quiser, gente, trabalhar, você vê isso depois. Não pensa nisso como um empecilho para você progredir no seu concurso, tá? Muitas das vezes, esse aluno que diz para você não ir, ele já fez ali na maciota sua inscrição e já está concorrendo e você é -1 para concorrer com ele, tá certo? Então, não pense nisso, pense no plano de carreira que você vai ter. Você vai ser o concursado do Estado. E você pode ser um concursado federal mais para frente e sair do Estado, pede vacância, vai estudar, vai fazer outra coisa. Você vai ter benefícios que hoje você não tem. Você não tem benefício na sua empresa, que paga para você os míseros R$ 1.300 e ainda desconta muito do que você merecia receber como todo. Então, não fique pestanejando em fazer o concurso da CESAP. Faça o preparatório, não só com a professora Francine, não tira só terças e quintas para você fazer os seus estudos diários, não. Tem segundas, e tem quartas, e tem sextas, tem sábado à noite, e tem domingo. Quem quer passar no concurso público, deixa para namorar em alguns momentinhos, sabe? Deixa para curtir um cinema em outros momentos. Você tem apenas 2 meses, menos de 2 meses para se preparar. Então não custa nada. É melhor você se dedicar agora. E depois do concurso, aí sim, você já sai para uma noitada com os amigos. Mas agora é o momento de estudar. É o momento de se dedicar. Tá certo? Ok. Matos levantou a mão aí, quer falar alguma coisa? Matos levantou a mão. Não, foi da outra aula, ficou levantada aí. Então baixe essa mão, que eu pensei que você estava querendo falar. Vou baixar essa abençoada. Uma palavra para nós. Pessoal, vou passar para vocês aqui um planejamento que eu fiz. Esse planejamento, ele ainda não está todo completo, tá? Quer dizer, ele está finalizado. Porém, eu preciso do aval também do outro professor que vai trabalhar junto comigo. Até porque esse planejamento ele já passou para minha carga horária. Eu inseri aqui no planejamento a carga horária todinha. Claro que o andamento desse planejamento aqui vai ter muitas questões específicas, muito conteúdo específico da enfermagem. Eu fiz a prova da EBSER. Para quem não sabe, eu geralmente faço as provas do concurso da EBSER
E é uma forma de ficar ali, ó, fiscalizando como está o meu entendimento. E mais uma vez, pasmem, a professora se saiu muito bem no SUS, porque eu amo o SUS, gente. E olha, eu não preciso estudar. Por que não preciso estudar para SUS? Porque o SUS já entrou na minha mente e tem que entrar na sua mente também, tá? Eu errei uma questão da EBSER. Essa questão da EBSER, estamos eu e um amigo meu já entrando com ação aí para ela ser anulada, porque eu não concordo que eu errei. E tem que ser assim, você até nisso tem que entender o porquê que está errada a questão e o porquê de que ela deve, o porquê que as outras questões têm que estar corretas. Que você consiga ali ter uma oratória, uma boa escrita para você conseguir reivindicar os seus direitos, tá certo? E é isso. No planejamento aqui no nosso cursinho da CESAP, eu estou tentando, né, colocar na sua mente que você vai conseguir chegar no objetivo final, que é ser concursado do Estado. Professora, são 300 vagas. Nós temos aqui quase 50 alunos. Quase 50 alunos. Você acha que é impossível todos esses meus 50 alunos estarem aqui? Não precisa somente ser chamado amanhã, assim que terminar o concurso. Um cadastro reserva, meu amor, pode trazer surpresa para você dentro de 4 anos. Um cadastro reserva, sabe? É aquela carta dentro da manga que pode solucionar as suas dificuldades financeiras e a sua vida se transformar numa coisinha melhor, não é verdade? E outra, né? É uma matrícula. Você pode ter outra matrícula no município, tá? Se você passar na federal, aí você tem que escolher entre município e estado. E aí eu digo a você, continue no estado, porque estado é mãe, tá? Estado é mãe. E você vai entender isso no decorrer das nossas aulas, tá? Então, rumo à aprovação, eu coloquei aqui, nós temos 21 dias, né? 21 dias de estudo com mais... claro que o aspecto específico de enfermagem contemplando maior quantidade. Essa semana nós começamos hoje com a mentoria com o Patrick Robles, né? Para quem não sabe, ele é meu esposo. Ele é professor de matemática, também de português. Informática, ele tem muito a contribuir com você, porque ele estuda, né? Legislações do RN, estuda história do RN, então ele já tem ensinamento, porque já fez muito concurso, então nada melhor que trazer ele para contribuir com vocês com relação a essas categorias, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a legislação do SUS, conversar sobre a história do SUS, mas entendendo já a Lei Orgânica da Saúde, tá? E no dia 2 nós vamos conversar sobre legislação do SUS, no dia 2 que a gente fala, segundo e terceiro dia, tá? No quarto dia em diante, aí nós vamos dividir língua portuguesa, né? Com as questões da IDECAM, que é específica ali de portuguesa, juntamente com o professor que estará com vocês aqui, tá? E depois nós vamos, a partir do dia 5, dividir língua portuguesas com específicas de enfermagem. Isso vai aí até a próxima semana seguinte, até o 10º dia de 11º, 12º dia, tá? De estudos. Nós vamos aí ter específicas de enfermagem juntamente também com o português. Só que as questões de legislação do SUS nós vamos terminar em uma semana. Nós temos ali uma semana completa. Semana que vem, somente comigo aqui, para a gente engolir o preparatório aqui de legislação do SUS com as questões também da banca IDECAM, para entender como é que funciona essa banca, tá? E aí vocês vão receber esse cronograma com o visto do outro professor, óbvio, né? Para que vocês mantenham ele no seu caderninho de estudos, tá? E já aconselho vocês, sigam os demais professores que eu gosto de apoiar, que é Rafael Pinho. Tem outros que eu vou colocar para vocês também, que vocês podem seguir. E também o Rômulo Passos em seu YouTube, porque no YouTube ele libera muitas questões, muita aula legal para que vocês estudem. Eu não tenho problema nenhum em garantir para você bons professores. Eu quero que vocês estudem e passem. Eu não tenho problema nenhum de fazer boas propagandas, até porque eu estudo também por esses professores que eu vos indico, tá certo? Então, sem mais delongas, aqui é só para que vocês entendam que existe o cronograma. Nós não vamos medir, fazer com que nenhum desses dias seja colocado para o dia posterior. Não vai ser dessa forma. Nós vamos cumprir todos os dias, que são terças e quintas à noite, a partir das 18 horas. Vocês estarão recebendo aqui o link para estar conosco aqui ao vivo, tá certo? Então, agora eu vou me acalmar um pouco, porque essa é a abertura para deixar vocês um pouco mais animados, né? E nós vamos passar para conversar sobre o SUS, tá? Então, eu já vou mudar aqui a apresentação. Vocês vão receber, como eu falei, né? Esse material hoje ainda, tá?
E também eu vou disponibilizar lá algumas apostilas que somente alguns professores do país têm, tá? Porque eu participo de uma galerinha ali bem legal e vou mandar para vocês um material enxuto, um material que é seu, um material que você pagou, um material que você tem direito. Inclusive, esta aula que você pagou, que você está aqui desde cedo aí com o bumbum na cadeira, cansado, estudando. Então, faça o favor, não contribua com a pirataria ou com aquele teu aluno que às vezes não tem condições de pagar um curso. Fale comigo, converse com o professor. Muitos alunos sabem que eu abro as portas aqui porque eu quero o aluno estudando, mas o aluno fazendo o que é certo. Então, se você pagou, ele é seu, ele te pertence, não adiante a ninguém. Preste atenção, tá? Porque isso aqui é um aviso de quem já sofreu muito por ajudar e se perder com as ajudas. Porque às vezes você ajuda e no final das contas alguém te dá uma rasteira e faz você acordar para a vida, ok? Então, aquele material pertence ao nosso grupo, pertence a mim, pertence aos meus colegas professores que liberaram para mim, para que eu ofereça aos meus alunos. Então, é material valioso para vocês. Combinado? Então, vamos lá, nós vamos abrir. Todo mundo está conseguindo visualizar aqui, gente? Legislação. Tô sim. Sim, tô sim. Perfeito. Então, vamos lá, vamos conversar aqui sobre legislação, né? Eu vou pedir para que vocês desliguem os microfones de vocês. Vou fazer uma aula bem pontual. Vai ter uma horinha de aula aqui, bem tranquila. Já pegaram aí a sua água, sua garrafinha de água, sua canetinha, né? E a partir da próxima quinta-feira, nós iremos dar continuidade somente com legislação e vamos finalizar o que pede todo o nosso conteúdo ali do edital, tá bom? E aí, eu gosto muito de contar historinhas para vocês. Eu gosto de responder questões e nós não vamos fazer isso hoje. Nós vamos conversar sobre as políticas públicas, sobre o conteúdo que tem lá no edital, para que nas próximas aulas tem conteúdo e tem também as aulas, aliás, as questões respondidas e discutirmos sobre as questões, né? Para que vocês entendam como é que como funciona o seu cérebro na hora de você interpretar as questões do SUS. Nesse concurso da EBSER, gente, eu fui dormir. Eu dormi durante o concurso quase todo. Quando eu dei por mim, já estava passando, já era mais de 1h30 de concurso, porque eu estava muito cansada. E eu fiquei muito feliz comigo, porque a SUS ainda estava ali na minha mente. Porque você tem que aprender a amar o SUS, tá? Como é que você é um concursado? Como é que você quer trabalhar no Sistema Único de Saúde, que é o Estado, a Prefeitura, é o federal, o órgão federal, e você não conhece o SUS, aquele mantenedor das tuas observações enquanto funcionário público, né? O SUS, ele é um tratado de vida. A história do SUS, nós entendemos que desde a Era Vargas caiu o SUS com força, viu? Falou sobre Era Vargas, e eu tenho certeza que o Estado, vai pedir muito mais sobre o SUS para você. E aí, quando nós temos, né, lá na década de 70, toda aquela revolução que as pessoas começaram a acordar e entender que não tinham seus direitos, você viu que não foi fácil. Duraram ali mais de 2 décadas para que se começasse a ter uma função de trabalho, né, uma função de trabalho, vamos dizer assim, uma função de trabalho de saúde para que você tivesse direitos com relação a isso. E aí, é claro que nós vamos conversar sobre essa história do SUS, mas hoje eu gostaria que você aprendesse sobre uma lei orgânica, que é a Lei Orgânica da Saúde. Ela é carro-chefe de todo o concurso e os artigos que estão lá no edital, eles estão para te moer a cabeça. Então, nós vamos conversar sobre o direito de todos. Quando o SUS entrou na história da saúde, que eu vou pedir para que vocês leiam, aliás, que vocês assistam um filme, eu vou colocar, muitos dos meus alunos já assistiram esse filme, se quiser rever de novo, é importante, e vou colocar o link do filme para vocês assistirem no YouTube aqui, aí vocês assistem durante a semana, combinado? Sobre a história do SUS. Então, em 1990, o governo editou uma lei que favorecia todos nós, uma lei chamada Lei Orgânica da Saúde.
o que eu tenho que entender dessa lei? Ela é uma lei que, embasada dentro das ordens sociais, referente ao artigo 196, ela diz que você tem direito à saúde. Então, a lei 8080/90 é uma lei orgânica da saúde. O que quer dizer isso? É uma lei que organiza. E dentro dessa organização, ela tem atributos e atribuições para que você seja o final beneficiado. Eu preciso que você entenda SUS desse jeito, com uma história que eu estou contando para você, porque vai ser muito mais fácil você conseguir observar o conteúdo e identificar o que ele está querendo te falar, tá? Então, vamos lá. No começo de tudo, nada era flores, começou a ser flores e foi condicionada uma lei chamada Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080/90, a famosa Lei 8080/90, tá? Dentro dos artigos que pede lá no edital, nós temos ali uma lei que potencializa alguns regimentos. Lei 8080, você vai ter que aprender o seguinte, que é saúde, e essa saúde é direito de todos, obrigação do Estado. Quem é o Estado? É o órgão público federal como um todo, que tem que garantir dentro das políticas públicas e sociais que você tenha o quê? Saúde, que é a redução do risco de doenças. E outra, não só a redução dos riscos, e também combater os agravos dessas determinadas doenças. Você não tem obrigação de ficar doente e você não tem o direito de morrer doente. Entendeu? Por quê? A Organização da Saúde, ela diz que se você tiver uma oferta de doença, você precisa ter promoção de saúde, que é recuperação, proteção. E essa recuperação é o quê? Fazer com que o indivíduo volte à sociedade. E por que a Lei Orgânica da Saúde, ela desmistifica isso para você? Caiu isso aqui no concurso da EBSER, porque falava que é uma condição regionalizada e hierarquizada. O que é isso? Ela é organizada, tá? Ela pode ser descentralizada em cada situação de esfera de governo. Se você não tem atendimento aqui onde você mora, você pode se descentralizar, você pode ir para um outro estado para que você consiga ser atendido, tá? O atendimento é integral, como um todo. Você é atendido da cabeça aos pés, da ponta do cabelo até a unha do pé, tá? Professora, eu não vejo isso na saúde. Esqueça o que você vê. Eu estou falando o que manda a lei. Eu estou falando o que diz os livros e o que diz os artigos, tá? Lá no concurso, você não vai colocar o que você viu na UPA. Se você for colocar o que viu na UPA, você vai tirar 0. Porque o que mais eu vejo na UPA, o que eu mais vejo em uma maternidade são erros grotescos em relação à saúde. Então, por favor, canaliza a lei como ela deve ser, não o que você vê de errado, ok? Senão você vai desmoralizar a lei e vai desmoralizar os seus estudos. Então, é o que está na ciência, o que manda os artigos, tá bom? Então, ela descentraliza você, ela atende você como integral. E outra, a sociedade, ela tem direito de participar dentro dessa lei. O que significa? Eu tenho direito a entrar no site do Estado, eu tenho direito a entrar no site da Prefeitura, fazer minhas reclamações, ir até a ouvidoria, entrar com ações judiciais. Isso é direito meu, porque eu sou o quê? Participante da comunidade. Então, eu tenho essas ações que são públicas dentro das diretrizes da lei orgânica. Então, se falou de diretrizes, tá aí o carro-chefe para você. As diretrizes da saúde são essa. Quais são as diretrizes da lei orgânica da saúde, né? Eu tenho aí essa condição para falar para vocês, tá? Vou colocar aqui um lapisinho. Acho que fica melhor de explorar. Então, se falou em diretrizes, tá? Eu tenho diretrizes, eu estou falando de descentralização, eu estou falando de integralidade e eu estou falando de participação da comunidade. São diretrizes específicas da Lei Orgânica da Saúde. Vai salvando isso aí na tua mente, tá? O SUS, ele é tão direcionado para que você tenha um atendimento integral, um atendimento contínuo, universal e dentro da equidade, que se um paciente ele estiver fazendo um tratamento do câncer, né,
por via SUS, e o SUS não tiver mais condições de manter com relação às drogas, né? Com relação às medicações que são muito caras, e aí parou o tratamento porque não tem mais continuidade, o que é que o SUS faz? O paciente entra com uma ação na justiça, né? Para que o SUS custeie esse medicamento através de um hospital privado. Então, isso é integralidade. Isso é tratar um paciente como um todo. E o que ele está fazendo aí? Ele está descentralizando o paciente. Ele está fazendo com que ele tenha uma descentralização em cada esfera do seu âmbito da sua doença, porque ele precisa ser restabelecido, tá? O SUS é estabelecido no artigo 198, isso aqui não pede mais em concurso, nem se preocupe. Porém, o que você tem que entender é que nesse artigo aí, eu estou falando sobre o contexto geral da União, onde eu tenho a união das tripartites. E o que seria isso, professora? As tripartites, né? Quando eu falo de tripartites, eu estou falando da União. E quem são os órgãos da União? É o Distrito Federal, que é o governo federal, né? É o governo estadual, vamos falar aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, e eu estou falando de um outro distrito muito importante, que são os municípios, tá? Então, eu tenho aqui 3 potências que estão trabalhando juntas, definindo a Lei Orgânica da Saúde, que são as famosas tripartites: estadual, governo federal e municipal. Eles trabalham juntos, favorecendo o direito de cidadania para como um todo. Então, isso é o que eu tenho que aprender. Uma outra visão também que eu tenho que refletir é que, passado toda essa situação... E outra coisa, tá, gente? Quem não é meu aluno, tá? Eu nem me apresentei, mas eu me apresento depois de terminar a aula. Eu passei batido. Mas eu não leio slide, tá certo? Isso aqui é leitura de vocês. Eu já vou... inclusive, eu vou colocar para vocês no grupo, tá? Não sei se eu já coloquei o conteúdo de hoje. Vocês vão receber os slidezinhos, mas não fique prendendo a slide não, porque slide é uma cultura do professor, tá? Vocês vão estudar pelos livros que nós vamos colocar. Eu vou colocar Bruna e Potter lá, para que vocês comam aquela Bíblia. E aí, você diz, comprei o tratado do professor Rômulo Passos. Aí você nunca vai me ouvir fazer, porque eu não vou comprar tratado de ninguém. Porque o tratado da enfermagem é um e é único, e ele está lá no Brunner e no Potter. Se você quiser comprar resumos que são os tratados, beleza, perfeito, não tem problema nenhum. Dá certo para alguns, mas não custa nada você comer o livro da enfermagem, que é a Bíblia da Enfermagem, o Potter, com mais de 5.000 páginas, ok? Então, vamos lá. Então, quando eu falo dos artigos 190 ao 198, eu estou estabelecendo aqui a Constituição ali, que foi regulamentada desde 19 de setembro, né? Onde, através dessa lei, eu tenho ali um modelo assistencial, que é o SUS. O SUS voltado para todos. Todos têm direito a acolhimento e todos têm direito ali, enquanto cidadãos, independente de quem eles sejam, né? Eles têm direito ao atendimento, porque na época da ditadura militar, nós não tínhamos esse direito. Minha mãe não tinha esse direito, meu pai não tinha esse direito, o teu pai com certeza não tinha, a tua mãe com certeza não tinha. Se você é jovem, sua mãe já chegou nessas décadas aí que conseguiu ser atendida pelo SUS de uma forma complementar, mas naquela época não. Então, a saúde ela passou a ser definida de uma forma mais abrangente, né? Dentro dos fatores que estavam ali condicionando, né? Uma coisa que eu tenho que aprender com a Lei 8080 é que a Lei 8080, ela fala de uma lei orgânica, né? Ela está dizendo para mim que eu tenho direito a tudo e questões como cidadão. E aí, uma coisa que eu tenho que aprender. Dentro dessa lei, eu tenho não só o direito da saúde, porque a saúde não é só a exceção de doença. A saúde, ela é contextualizada no geral dentro da lei orgânica, que saúde também, ela tem outros fatores determinantes que também fazem com que você sinta-se uma pessoa, o quê? Uma pessoa que está bem, uma pessoa que está saudável. E essa pessoa também vai estar saudável se ela tiver alimentação, moradia, saneamento básico, né? E ambiente também complementar.
ela tem trabalho, ela tem renda, ela tem educação, ela tem transporte, ela tem lazer, ela tem acesso aos bens e serviços essenciais, como medicação, por exemplo, e também a todos os níveis de saúde da base econômica do país. Então, no concurso público, geralmente ele explora que você entenda essa lei orgânica como um todo, e geralmente essa lei orgânica ela está destrinchada em 5, 6 questões que você tem que entender sobre elas. Então, ela também diz isso para você. Conhecendo a lei 8080, para você não ficar ferrado no concurso público, ela não só diz para você que ela é uma lei orgânica da saúde, dizendo que você é saudável por não ter doença. Não. Um cidadão, ele também é tido como uma pessoa saudável, ele é tido como uma pessoa com saúde, se ele tiver outros fatores condicionantes, que são alimentação, bem-estar geral, saúde como saneamento básico, meio ambiente, trabalho, moradia, educação, dentre outros. Tá? Então, é importante você conhecer isso. O SUS também é concebido nos conjuntos do serviço de saúde. Esses serviços de saúde são prestados por quem? Pela tripartite que eu falei para vocês, né? A tripartite que são a União, né? Federal, estadual e municipal. Eles são o quê? Os componentes ali importantes que administram, né? De forma direta e indireta, todas as questões do poder público com iniciativa, seja ela privada ou seja ela pública, tá? Porque você também pode ser complementado e contemplado, na verdade, com a iniciativa privada dentro do âmbito do SUS. Lembra que eu falei com relação à pessoa que tem câncer, não tem continuidade porque não tem dinheiro, o SUS tem que fornecer, entra-se com uma ação e aquela pessoa obrigatoriamente tem que dar continuidade ao seu tratamento e o SUS custeia isso de uma forma aí, já entrando com quem? A complementar, que é a iniciativa privada, né? Então, ele compra, nem que seja nos Estados Unidos, a medicação do paciente para que ele tenha continuidade no seu atendimento, tá? Outra coisa que é importante que você aprenda é que o SUS ele também tem princípios. E quem são esses princípios? Você não tem os seus princípios, você tem seus princípios. Você não rouba, você não mata, você não estupra. São princípios. E outros princípios que a gente aqui nem precisa dizer. E eu gosto de dramatizar aqui a história para que você também entenda que o SUS tem seus princípios. Apesar do que você não vê, não importa. Os princípios dele significa que ele tem 3 situações que direcionam o seu entendimento, tá? Dentre elas está a universalidade, que é atendimento para todos, a equidade e a integralidade. E nós vamos entender como é que funciona isso, né, de uma forma geral. Você já viu na sua escola, eu tenho certeza que você sabe, mas nós vamos compreender um pouco melhor aqui, né? Quando eu falo da universalidade, eu estou dizendo que todos nós temos direito, independente de sexo, raça, cor, ocupação, que você imaginar. Tem direito, quem você imaginar. Inclusive, se você estiver agora em um hospital atendendo um paciente, ele estiver passado por uma situação, né, de acidente automobilístico, mas ele não é daqui, é um paciente dos Estados Unidos, ele vai ser atendido pelo SUS prontamente, como qualquer outro, tá? É SUS. Aqui, todos são atendidos, tá? De forma hierárquica, obviamente, porque vão ter as suas necessidades, que entra o quê? A equidade. E aí, quando eu penso no princípio da equidade, eu penso na justiça social, né? Eu garanto a qualidade de assistência para todo mundo, mas dentro das igualdades, tá? Eu não vou ter privilégio para ninguém. Todos eles andam em conjunto, inclusive a universalidade está dentro da equidade, tá? Porque se eu tiver uma pessoa de 89 anos andando, conversando consciente orientada, ela tem 89 anos. Mas um menino de 5 anos tendo uma crise de asma bronca, quem vai ser atendido primeiro vai ser a criança. Porque nesse caso, eu estou observando a igualdade, tá? Mas a igualdade na assistência, sem nenhum tipo de privilégio. Por quê? Porque nesse caso, o privilégio é de quem está tendo a necessidade maior. Eu não vou deixar de atender o paciente de 89 anos, de 85 anos. Mas ele é consciente orientado, ele veio verificar a pressão, tá tudo ok, ele veio com uma dor e tudo mais. Uma criança que está tendo um ataque de apneia, ele pode morrer. Ele pode ter uma DPOC, enfim, uma DPOC não, né? O paciente, se do 85, sim. Mas a criança, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória, e aí? Eu tenho o princípio da equidade.
Se eu levo você para um evento, eu levo você para uma festa, e lá eu tenho privilégios e você é esquecido, eu não tenho aí a equidade. A festa é para todos. Todos têm direito àquela festa, todos têm direito a comer do bolo, todos têm direito a comer do refrigerante, né? Se você é bem recebido aliás, se o seu colega foi bem recebido e você não foi, então ali não existe a equidade. Então existe o quê? Privilégios para outra pessoa. Está fora da realidade do SUS. Então é outro princípio que nós vamos conhecer, tá? E a integralidade, isso é um contexto mais tranquilo para você. Eu tenho um paciente que vai ser atendido, né? Eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar aqui Regiane. Ela deixou o cabelinho dela, né? Bem arrumadinho. Regiane foi para um aniversário, toda linda, né? Aí Regiane foi lá no aniversário, deram uma comida dela que fez mal. Fez mal, a barriga dela ela tá lá com uma diarreia danada, tá se vazando por tudo quanto é lugar. E aí Regiane procurou atendimento hospitalar. Chegando lá, a Regiane também apresentou uma dor torácica, de repente umas gases e tudo mais, né? O médico não vai observar somente a dor abdominal da Regiane, e vai também observar a dor torácica da Regiane. Só que a dor mais preocupante aqui é a dor torácica, apesar dela ter tido uma má alimentação. Se você não sabe, dor abdominal também referencia uma IAM, que é um infarto agudo do miocárdio. Então, eu tenho que observar um paciente como um todo, dentro da sua integralidade, justamente porque ele pode ter uma oferta ali de critérios maior de atenção para que eu consiga condicionar um melhor atendimento para um paciente. Ou seja, esse paciente ele é visto num contexto geral, da cabeça aos pés. Não é porque ele está internado com a dor abdominal que eu não vou observar se ele tem caspa, se ele está com dor de cabeça, entendeu? Isso é integralidade, fornecer e atender todas as necessidades do paciente, tá? Outros princípios, né? Nós estamos aqui falando dos princípios doutrinários do SUS. Esses são os 3 que mais caem no concurso público, mais a hierarquização e a participação popular não fica de fora. A hierarquização, inclusive, caiu na prova da EBSER, tá? E o que seria isso? Eu tenho ali umas articulações dos serviços que eles estão trabalhando com prevenção e cura, né? O que são serviços preventivos? Previne e cura, individuais e coletivos. O que é isso? A vacina, por exemplo. A vacina, ela veio como um serviço hierárquico para prevenir determinadas doenças e agravos. Elas, em algumas situações, eu posso ter também soro, né? Que podem fazer curas, por exemplo, um animal peçonhento. Eu tenho um soro ali que pode fazer uma cura daquelas situações, né? Eu posso trabalhar o paciente individualmente? Posso. A vacina, por exemplo, você faz a oferta individual para o paciente, mas existe também a oferta no coletivo. O coletivo protege o individual, né? Então, isso a hierarquização. É você ter um conjunto de ações que trabalham juntos e que faz, independente dos níveis da complexidade, eu tenho uma referência e contra-referência. O que significa isso? Não conseguir resolver, por exemplo, numa UBS, o paciente passa a ser atendido em um quê? Em um hospital. Então, eu tenho uma referência. O hospital não consegue resolver, ele procura uma contra-referência. O que é isso? Um hospital ali de grande porte que vai atender determinadas situações, como, por exemplo, a Liga. Ela já é uma contra-referência, né? Porque ela tem um meio de atendimento específico para determinadas doenças, que são os cânceres. Então, eu tenho também o princípio da hierarquização, onde o paciente ele tem essa vantagem no atendimento conjunto, tá? E a participação popular é onde entra a democracia, onde você tem direitos de decisão, se é que você não sabia. Você pode participar, inclusive, dos conselhos municipais de saúde. Então, professora, então eu como cidadão posso meter o pé ali na UBS e quebrar tudo? Não, você não pode fazer isso, porque é um órgão público, ele não lhe pertence. Na sua casa, se você quiser quebrar a sua TV, aí você vai se ver com o seu marido, com sua filha, com seu filho, porque você vai fazer, porque ele não assiste a Netflix, então você se vira com ele. Mas se você quebra um órgão público, você vai ser responsável, porque o órgão público não pertence só a você, pertence a mim também. Então, por isso, você está infringindo uma lei
pública. Nesse caso, você não tem esse direito. Você tem direito a reivindicar melhorias. Então, não é quebrando as coisas que você vai reivindicar melhorias. Você tem direito à participação no Conselho dos Municipais de Saúde, né? Que inclusive tem no seu bairro. Vocês já ouviram falar, né? Dos representantes de bairro. Eles estão ali representando você. Você sabia disso? E tem representante do bairro que não sabe nem o que é para fazer. Ele é justamente a participação popular. Ele representa você, representa o seu bairro, ele está ali representando todos os benefícios que aquele bairro precisa. Porque eu trabalho junto dentro dessa diretriz, né? De condicionar o melhor para o meu paciente, tá? Outra coisa super importante que eu tenho que entender é a descentralização política administrativa. Por quê? Porque dentro dos municípios existem os setores, né, que são regidos pelo gestor administrativo, e eu preciso ter a parte administrativa nele. O que é isso? Dinheiro. É aqui onde entra o custeio, né, vamos dizer assim, a grande demanda, né, do que vai ser necessário para o paciente fazer o seu tratamento, vem de quem? Vem da descentralização política. Se eu precisar de dinheiro de fora ou de fora para mim, para que estabeleça a saúde, eu tenho esse direito. É descentralização também de capitais. Isso faz parte da ativação também organizacional do SUS, tá? Outras coisas que eu tenho que atender para entender os princípios doutrinários do SUS, eu marquei para vocês aqui os mais importantes, que eles são definidos como objetivos. Os objetivos são as atribuições, né? Porque atribuir é algo que você está complementando, eu estou fazendo para com você. Então, os objetivos do SUS são muito específicos e eles estão aqui para fazer com que você entenda, né, que os princípios, eles precisam ser realmente doutrinados e feitos cada um deles. Eu tenho, dentro desses objetivos, a identificação e a divulgação dos fatores que condicionam o problema da saúde. O que é isso? Identificar as queixas do paciente, a doença, o seu agravante, a sua casa, a sua moradia. Identificar aquilo que condiciona o não favorecimento da saúde do paciente, tá? Uma outra coisa super importante é formular as políticas de saúde. Então, um dos objetivos do SUS é, se não está dando certo de uma forma, vamos pleitear outra, para que eu tenha ali melhores definições de políticas de saúde para minha família e para o povo, tá? Uma outra coisa super importante é a assistência dentro das promoções de saúde e recuperação. Então, um objetivo também é tratar a doença e fazer com que esse paciente se restabeleça. Fazendo o quê? Fazendo com que ele se reintegre e volte à sociedade, que ele possa trabalhar, que ele possa estudar, que ele possa dar um bom alimento para sua família. Isso é importante, tá? Então, eu tenho aí a questão da proteção, recuperação da saúde e reintegração desse paciente. Mais um objetivo também doutrinário do SUS, tá? Executar as vigilâncias sanitárias, ou você acha que esse alimento que você come de todos os dias, que está chegando na sua mesa, ele não passa por uma vigilância sanitária? Se não passa, o local onde você come está errado. Precisa passar por uma vigilância, precisa ser condicionado de uma forma que chegue sem trazer prejuízos à sua mesa e à sua família, tá? O SUS também tem o objetivo de executar as funções da questão de saúde do trabalhador. Olha, mais uma coisa importante para você estar no Estado. No Estado você tem direitos quanto saúde do trabalhador. E saúde do trabalhador o quê? Público também, tá? Isso não quer dizer que vai cuidar somente do paciente, aliás, do funcionário que trabalha no órgão público, não. Claro que não. Um órgão também que vai tratar da tua saúde, que vai cuidar de você, é aquele que vai te colocar para trabalhar. Então, você tem direito. Uma empresa que não faz isso, ela precisa ser judicializada. Ela precisa estar nesses princípios doutrinários do SUS, tá? Outra forma é executar o saneamento básico. Você tem direito a saneamento básico, água potável, alimentos, né, que cheguem à sua mesa também de forma não contaminante. Então, isso também é um dos princípios doutrinários do SUS. A participação da formulação também da política dos recursos humanos. Então, se eu preciso de um paciente vai fazer uma cirurgia e ele precisa de materiais que não tem aqui no Rio Grande do Norte, então ele tem direito
a que sejam formulados recursos para esse paciente, né? Então, sim, eu tenho direito às políticas de recursos humanos e também uma boa formação de pessoas dentro do ambiente de trabalho. Recursos humanos como um todo. 5 técnicos de enfermagem dentro de um hospital cuidando de 80 pacientes. Você acha que isso vai dar certo? Não vai. Onde estão os recursos humanos para que não falte material, para que não falte assistência? Então, sim, é um dos objetivos e atribuições do SUS, tá certo? A atividade de vigilância nutricional, isso está inserido aonde, professora? As escolas públicas, por exemplo, têm a orientação alimentar. Hoje em dia, as crianças nas escolas públicas, não são todas, mas aí não é um problema do SUS, é o problema de quem está gerindo, tá? Mas as crianças, elas devem se alimentar de frutas, elas devem ter inseridas nos seus cadernos de orientação como se alimentar bem. Isso é orientação alimentar, também um dos princípios do SUS. Olha quantos casos de obesidade nós não temos hoje em dia, de pessoas que sofrem aí com problemas de obesidade, com problemas de IAM, com problemas de fatores condicionados à sua saúde alimentar, né? Participação direcionada ao meio ambiente, nós temos, sim, reservas, nós temos ali muitas pessoas que lutam em prol das construções de árvores, né? Das podas que são ali, às vezes, muitas das vezes colocadas em abandono, e as pessoas não sabem que isso também faz parte do SUS. Ar ambiente, respirar, o seu respirar vem através também da natureza, tá? Políticas de medicamentos e equipamentos, você tem direito a medicamento pelo SUS, imunobiológicos, né, que seja de interesse à saúde, tudo isso com a participação e produção do SUS, como vacinas, antibióticos e uma rede de medicamentos aí para tratamentos como HIV, sífilis, dentre outros, né? E fiscalização de todos os produtos e substâncias que estão ali atribuídos à saúde. Ou você acha que a vacina, ela vem do Butantan, chega para cá e ninguém vai fiscalizar, ninguém vai controlar? É claro, se a professora vi gente roubando, não estou perguntando quem rouba, estou dizendo que existe uma fiscalização para que isso não aconteça. E sim, é também um dos objetivos do SUS. Já marca isso aí na tua cabeça para você não esquecer na tua prova, que esses princípios, eles geralmente caem. Sim, é um princípio do SUS. Ai, você nunca viu isso na sua vida? Agora você está vendo se você não sabia. E é real, é para que isso aconteça, tá? Outros objetivos também são definidos como a fiscalização. Geralmente no concurso ele vai fazer uma abordagem mais clara. De fiscalização, ele vai falar da fiscalização, da participação do controle, né? De psicoativos, por exemplo, né? De medicamentos tóxicos, radioativos. Ele também vai falar para você de desenvolvimento científico. Você tem direito, né, a saber mais sobre a cultura de determinadas doenças, sobre os agravos e o que é feito para o tratamento dessas doenças, tá certo? E também as políticas de banco de sangue e seus derivados. Isso é SUS, é Hemolab. Eu vou fazer o exame de sangue na Hemolab particular. É SUS, meu amor. Você tem direito também a fazer o seu exame de sangue e também a receber via SUS, tá? Então, Hemonorte está aí para lhe garantir isso, tá? Dentro dos princípios, nós temos uma abrangência comum como todo, e a Lei 8.080 estabeleceu que nós temos todos esses recursos e somos o quê? Eles são provenientes do orçamento da União, que é a Seguridade Social. Ou seja, eu tenho a União, que é o seu presidente, né? Que encaminha para o Rio Grande do Norte e depois descentraliza para os municípios, tá? Então, isso é orçamentárias, né? São as orçamentárias da União, que nós temos direito também, ainda dentro dos princípios do SUS. Esse controle social dispõe da participação da comunidade e também dispõe de que o SUS contará com cada esfera do governo, sem prejuízo algum, para que do legislativo até o município você tenha direito às suas condições de saúde e remuneração também. Então,
Dentro das conferências nacionais, é importante você entender como elas funcionam. Eles se reúnem para que tudo isso que vocês estão vendo acontecer na sua UBS, se a sua UBS for bem assistida, né? Se ela tiver uma boa gerência, ela tem todos os requisitos ok, então significa que ela está realmente fazendo tudo o que manda a Conferência Nacional. E o que é isso, professor? Essa Conferência Nacional é uma conferência onde nesse dia se reúnem o governo federal, estadual e municipal, ou os seus representantes, tá? Eles são representados e a cada 4 anos eles fazem segmentos avaliando toda a situação de saúde no país como um todo. E aí, dentro das suas cidades, eles vão observando tudo o que está acontecendo de positivo e negativo, levando para o governo federal, fazendo o quê? Elaborando estratégias para ter controle na execução das políticas públicas, de melhorias. E aí, ele constitui isso em cada esfera de governo. Então, o Estado tem seus problemas, suas problemáticas, o município tem suas problemáticas, eles vão para as reuniões de conselho, lá eles vão ser deliberados e colocar tudo em pauta, em mesa, para ver o que vão fazer de melhorias. E lá existe uma reunião, e essa reunião são o CONAS dentro do Conselho Nacional, que são os conselhos como um todo, tá? Existe o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tem o CONASCENS, que são os Conselhos Nacionais de Secretários Municipais de Saúde, e eles possuem as representações pelo órgão CNIS, que nós vamos estudar previamente nas nossas próximas aulas, tá? Lá no nosso edital, eles não pedem para você falar e identificar isso, não. Mas eles falam sobre os conselhos de saúde. E o que eles são e o que eles fazem? Eles são os órgãos provedores, né? Governo federal, estadual e municipal, que se reúnem como caráter permanente, né? A cada 4 anos, para organizar suas estratégias. Mas também tem as outras reuniões que não vão esperar 4 anos para acontecer, para se reorganizarem, né? Mas a cada 4 anos existe essa deliberação, né? É por isso que a cada 4 anos o governo federal existe o quê? Uma nova posição de governo, né? Um novo presidente à candidatura, tá certo? Já existe também a complementariedade, que é o quê? A participação do setor privado. Eu tenho iniciativa privada participando no SUS. Sim, a iniciativa privada, ela também colabora com as técnicas de prevenção de doença e atendimento da doença e reabilitação. Ou você nunca viu um paciente que faz determinada doença, aliás, faz determinado tratamento pelo SUS, e geralmente eles têm que fazer algo que o SUS não complementa. Então, ali, ele vai para a iniciativa privada. Então, sim, existe essa complementariedade dentro do setor privado. Então, a Constituição, ela prevê isso aí, dentro dos hospitais filantrópicos, santas casas, né, e outras determinadas instituições. Isso é conceito de regionalização, hierarquização e universalização. Por quê? Porque eu trabalho o regional, que são as pessoas que estão ali naquele âmbito, né, do seu conhecimento, as pessoas que estão ali no seu país, ou no seu estado, e hierarquização, que são aqueles que precisam do atendimento com hierarquia, dentro das equidades, e universalização, porque todos têm direito a esse tipo de atendimento, tá? E aí, entram as NOBs, que lá no edital pede para a gente conversar sobre elas, e elas são nada mais, nada menos que as normas operacionais básicas. Eu quero dizer para você que nós estamos fazendo aquele resumo bem legal aqui, tá? Para que nós adentramos nessa aula em diante nas próximas, tá certo? Mais condicionadas mesmo. Mas eu preciso falar com você de uma forma mais ampla. Então, nós temos as normas operacionais básicas, que são as famosas NOBs, tá? As NOBs, as SNOBs, né? Elas estão aqui como normas de tratar. Elas são operacionais, né? Por quê? Porque existe uma pessoa trabalhando por trás delas. Elas trabalham em conjunto, existem as NOBs 91, as NOBs 93 e a 96, e elas corroboram para que vocês trabalhem e entendam mais sobre os pactos da saúde e pactos de vida. Você já ouviu falar sobre isso? Eles são setores
que se acomodam, eles trabalham junto com médicos, né, que estão ali trabalhando de forma exaustiva e tudo mais. Então, por exemplo, eles vão descentralizar esse meio para que todo mundo trabalhe de uma forma operacional, básica, e todo mundo consiga complementar uma saúde para todos. Eu não tenho a Lei 8080, que diz que é saúde para todos, né, dentro da sua demografia. Então a NOB, por exemplo, a 91, ela chega com uma conjuntura regulando dentro da Lei 8080/90. Então, ela está dentro da Lei 8080/90, onde ela repassa também os recursos nacionais dos fundos, né, estaduais para os municipais. Então, a NOB 91, ela estabelece o seguinte: o governo federal, ele vai deliberar verbas para o estadual e o estadual deliberar verbas para o municipal. Então, essa NOB, ela capacita aí esse vigor de lei, ou seja, dentro da demografia, né, a lei, a lei soberana é a federal, então ela delibera, por exemplo, verbas para o estado, e o estado, assim, faz a conduta da deliberação para os municípios. E trabalham com tabelas, né, para que saibam o que entra e o que sai, tá? Já a 93, né, as NOBs, elas foram mais consolidadas. Então, a 91, ela veio e adentrou a 93, e a 92 e a 93, e, contudo, estabelecendo novas leis com critérios mais abrangentes. Ela faz com que todo o município, ele possa trabalhar junto, né, de forma parcial ou semiplena, e também de forma incipiente, né? Ele pode ser implantado, por exemplo, o município, ele pode começar uma demanda de favores sem necessidade de importunar o Estado, e, se precisar, ele pode ir, dentro dos seus critérios, pedir recursos financeiros para o Estado, tá? É como uma demanda, e isso não é que o Estado está emprestando, mas o Estado está cedendo algo que pertence ao município, tá certo? Então, existem essas alternativas, foi complementada para que todos possam trabalhar juntas de forma não arbitrária, né, onde todo mundo começa a trabalhar com seus gestores e eles consigam ali ter as suas demandas e lucros, né? Então, existem também, por isso que sempre vai existir uma briga política entre município e Estado, porque geralmente um vai estar devendo algo para o outro e vice-versa. Mas existe essa concordância dentro das NOBs, tá? Já a NOB 96, ela vem aqui com um avanço mais para frente, onde consoliza, né, a municipalização. Ela vai revogar todos os modelos que eram errados, que estavam agindo de forma errônea. Então, o que se implica? Implica que a NOB 96 é a NOB mais conceituada e a NOB mais amplamente correta, porque aqui nós estamos inseridas nesse momento, dentro do pleito das atenções básicas, por exemplo. Então, nós estamos na NOB 96. Quando uma vem, gente, ela vem para eliminar a outra, mas não significa que a primeira NOB 91 ela não foi mais estabelecida, não exerce mais nada sobre ela. Não. Significa que quando vem lançar uma posterior, né, é porque a anterior ela foi agregada a melhorias. Então, nós vamos conhecer mais sobre essas NOBs na aula específica dela. Então, ela veio, a 96, a gente já sabe que ela veio para reformular essa gestão, mudando os papéis, né, da esfera de governo de forma que fique única, onde as pessoas possam trabalhar juntas, governo federal, estadual e municipal. E aí, com isso, todos os prestadores de serviços têm um papel fundamental como gestores do SUS, tá certo? Na prática, esse controle é avaliado pelos órgãos federais, e um outro vínculo que também é muito importante são os próprios usuários, como eu e você. Nós estamos aqui para observar se essas normas operacionais, elas realmente estão exercendo o papel que deve ser feito, que é o quê? A Lei 80/90, fazendo com que eu tenha direito à saúde e à cidadania como um todo, tá? Então, a NOB 96, ela vem com esse repasse ali de todas as situações, incluindo também o repasse financeiro. É a NOB 96 que estabelece, né, os repasses financeiros. Então, quando se falar sobre repasses financeiros no nosso concurso, a gente está falando aí da NOB 96, que é onde faz as estratégias de governo com relação aos recursos financeiros. Então, essa demanda do dinheiro, né, do Distrito Federal para o RN e para os municípios, ela vem através da NOB
96, tá? Onde tem essas normas operacionais também em se tratando dos órgãos públicos, inclusive do piso assistencial básico, que é um piso que todos nós temos direito, fornecidos atualmente pela população. Então, cada um de nós temos um valor específico, custeado pelo governo, nós temos uma validade ali pelo governo, que é uma assistência básica, como se você tivesse um plano de saúde sendo pago diante aí das suas concepções, das suas compras. Por exemplo, você como cidadão, se você comprar uma garrafa de água, você está contribuindo ali para o seu piso, seus custeios, que estão provendo, né, a saúde pública como um todo. É um movimento que você está fazendo ali para, se você não for usuário do SUS a nível de assistência, né, médica, você está contribuindo para aqueles que estão utilizando, né, de certa forma, o SUS, tá? As questões também operacionais estabelecem os planos dentro de obstetrícia, que antigamente não tinha. Então, a mulher ela só tinha direito ao parto, não tinha direito a situações mais graves. Geralmente, na década de 80, as mulheres ainda morriam muito de doenças específicas, né, do puerpério, dentre outras situações, e também o bebê, né? Então, hoje em dia, tem toda essa complementariedade que vem embasada nas normas operacionais em se tratando da norma 96, tá? Hoje em dia nós temos um número ilimitado de diárias, né? Você tem direito à enfermaria, você tem direito à UTI, a transfusões, a quimioterapia, a radioterapia, dentre outras situações de internamento. Tudo isso é incluído dentro das normas operacionais, que é o direito do custeio, né, básico que cada cidadão tem, ok? Então você tem direito a isso aí, tá? O plano de obstetrícia que a mulher tem, ou seja, a assistência do parto durante os 30 primeiros dias, e quando ela volta para casa, na UBS, essa mulher pode ser atendida até 42 dias pós-parto, tá? Então, ela tem direito, hoje em dia, a um plano também hospitalar obstétrico, tá certo? Que antes a mulher paria, ia para casa e ficava por isso mesmo. Paria, ia para casa e pronto. Se acontecesse alguma coisa, ela ia ser atendida no hospital qualquer. Hoje não, né? Desde a década de 90 para cá, as mulheres têm os seus direitos garantidos. Tem plano odontológico para todos, né? Plano de referência também, que são aquelas situações onde você tenha uma situação que não consegue ser resolvida na sua OBS, então você tem uma referência e contra-referência, tá? E as políticas de atenção básica como um todo, desde a portaria 648, que nós vimos lá no nosso edital, na Política Nacional de Atenção Básica, e nós vamos adentrar sobre ela nas nossas próximas aulas, tá certo? Dentro das políticas básicas de saúde, nós vamos falar sobre as PSF, as PACs, nós vamos falar sobre as considerações gerais da família, as considerações com relação à gestão dentro das UBSs, nós vamos falar das leis que resolvem com relação a cada uma delas e todos os pactos de saúde mais triunfado, de forma que você consiga entender mais cada um deles, tá? Lembrando, o Pacto pela Vida, você vivenciou bastante isso no Covid. Quando vocês estavam na época do Covid, uma das situações do Pacto pela Vida que foi promovido para que todo mundo fizesse foi as considerações de todos usarem máscara, né? Teve um movimento de que muitas pessoas não queriam usar máscara porque estavam no seu direito. Mas quando o seu direito foge à regra de estabelecer o direito do outro, de fazer com que o outro não seja priorizado em não ser ofertado com a doença, então, nesse caso, você não está compactuando pelo Pacto da Saúde, que é um movimento pela vida. Então, o Pacto pela Saúde, ela estabelece um conjunto de compromissos ou ações que priorizam dentro da tripartite, ou seja, órgão federal, estadual e municipal, de como um todo as pessoas têm que garantir a vida. Então, uma das participações estão também na ação como um todo, que é o colegiado, que são as pessoas que estão lá na frente, né? Os gestores e também os usuários. Então, quando eu falo de Pacto pela Vida, eu tenho as pessoas que fazem a utilização das vacinas, é um pacto pela vida. Outras situações do movimento com a saúde, né? Não tem aqueles carros, hoje em dia não tem tanto, mas antes tinham muito aqueles carros que faziam raio-x, né? Eu gaguejei agora. A limpeza bucal, né? Com chega, a gente coloca nos dentes das crianças, gente, acabei de esquecer. O flúor.
as pessoas faziam, né, a limpeza com flúor ali nas crianças, tudo isso aí é um movimento de Pacto pela Vida. São movimentos que são feitos midiáticos diante de toda uma situação política e também de todos os usuários, para que priorizem e pactuem dentro das tripartites que todos tenham direito à maior condição de vida dentro das suas particularidades. Hoje em dia a gente não vê tanto, mas existem os movimentos, tá? Então, são minuciosos, mas existem ainda a contemplação do Pacto pela Vida. Por exemplo, as academias que estão ao ar livre, é um pacto pela vida de quem? Dos idosos. Foi pensando nos idosos, aquelas academias. Então, para você, ela não serve para nada. Mas o idoso que está na sua casa, que não tem o que fazer, de repente não tem dinheiro para uma academia, é uma possibilidade dele ter um movimento. E ali foi pensado, os engenheiros pensaram naquilo ali também, os condicionantes da saúde, que está compactuando para que aquela pessoa saia do seu eixo comum e vá valorizar um pouco mais sobre isso. Então, esses pactos pela saúde existem e todos eles estão complementados na NOB 96, que é uma norma operacional básica, dentro da Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080, onde ela diz o quê? A Lei 8.080, resumindo aqui para você, é uma lei condicionante, é uma lei que condiciona saúde para você, é garantia de saúde para todos, mediante as políticas públicas, ou seja, mediante ao governo federal, estadual e municipal, onde a ausência de doença não é só isso que define a sua saúde, mas também você precisa ter casa, você precisa ter alimento, você precisa ter saneamento básico, você precisa ter meio ambiente, você precisa ter educação, transporte, valorização dos seus esforços através das suas essências, né? E os níveis da saúde, eles estarão sempre andando cada vez mais em maior comodidade, ofertando para vocês as nobres que vocês acabaram de identificar agora, ok? Nesse momento, eu vou pedir para vocês dormirem, para seus cérebros não bugarem. Quinta-feira nós vamos complementar o SUS, nós vamos passar 4 horas falando sobre o SUS e suas doutrinas. Nós vamos comer esse edital aí, todos esses dias que vão vir, dessa semana a outra, e nós vamos deixar bem mastigado para você, de forma que você consiga complementar e ao chegar na sua prova você diga assim, meu Deus, eu vi tudo isso, eu tenho certeza que eu vou acertar. Você não pode tirar essa certeza da sua mente. Você pode mais do que você pensa. Concurso público não é bicho de 7 cabeças para aquele que estuda, que se dedica e que está realmente tentando o melhor a cada dia da sua vida, tá bom? Então, dá o seu joinha, levanta a tua mão por aqui. Você que está aí do outro lado, se tiver alguma dúvida, pode tirar comigo no privado. Se eu não responder hoje ainda, eu vou responder prontamente para você. Você não se preocupe com isso, tá certo? Mas tenta dar uma revisada no conteúdo. Eu vou colocar o programa para vocês lá e vocês vão dar uma revisada no que nós estudamos e também passar a régua tudo que Patrick conversou com vocês. Se concentrem. Uma das coisas que eu digo para os meus alunos que não é só a expertise, não é só a teoria que vai fazer você passar no concurso, mas é uma boa concentração, é dormir bem, não ficar dormindo como eu estava numa prova, né, gente? Dormir numa prova, ó, como é que eu vou provar para meus alunos que eu ainda lembro do SUS, que é o que eu mais quero, é chegar numa prova e ficar bem no SUS, né? E mesmo dormindo, eu acho que eu me saí muito bem no SUS. Então é isso, gente, eu quero que vocês se condicionem, eu quero que vocês, a partir de agora, pratiquem os seus exercícios diários, estudem, leiam a Bíblia, alimentem-se bem, cuidem da saúde de vocês para que no dia da prova vocês estejam mais que espertos e que vocês estejam também condicionados e estejam preparados para a prova. Mais uma vez eu vou dizer para você, não se trata só de expertise, não se trata só de você estar fazendo uma prova dentro das suas habilidades. Uma das coisas que eu vejo no meu marido e que eu acho super bonito nele e interessante é que ele é muito concentrado fazendo uma prova. Não só ele, mas muitas pessoas que eu conheço que são ali, pessoas concentradas, que conseguem se concentrar, têm certeza do que veio, o que foi fazer, e essas pessoas, elas se sobressaem. E é essa dica que eu dou para você a partir de agora, tá? Se você gostou da aula,
deu ok para mim, faça o seu coração. A gente se encontra quinta-feira a partir das 18 horas, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus. Aqueles que quiserem perguntar algo comigo, vá comigo no privado, tá bom? Ou até mesmo no grupo, que aí fica eu sano a dúvida para todo mundo ver. Eu acho lindo que as pessoas que começaram, finalizaram, estão aqui até o final. Eu tenho certeza que o colega, né, de vocês que vai assistir essa aula gravada, que não pôde assistir hoje, vai ficar super feliz. Nós estamos aí com um grupo com mais de 45 pessoas. Acho que 50 pessoas estão estudando juntos e vocês não estão brigando entre si. Vamos pensar que todo mundo vai passar? Tem uma vaguinha para cada um de vocês, né, Ana Cristina? Beijo, beijo, Caroline. Beijo cada um de vocês. Com Alguém quer falar? certeza. Podem falar, fiquem à vontade. Francine, na quinta-feira eu me inscrevi em outro preparatório, só que aí ele começa de 7 às 9, só 3 horas. Sim. Aí só que só 5 aulas, né? Nessa quinta eu vou entrar às 6, saio às 7 e retorno só às 9, tá bom? Pô, São só não duas tem problema. Se você também quiser esperar a aula gravada, no outro dia ela já vai estar pronta para você, Caroline. Eu acho até melhor, viu? É uma dica da Mônica para você. Para você não ficar com o cérebro bugado. Uma coisa que eu aprendi com um professor de matemática meu, tá? Não se aprende de uma hora para outra. Dá uma tempestade cerebral. Esse branco que a gente fala, né? Ai, deu um branco. É uma tempestade cerebral. Sabe juízo? A gente tem que condicionar nosso juízo. Então, não se preocupe. Estuda direitinho lá, tá? Se tem condições de pagar um outro curso, paga também, gente. Se familiariza, é importante para vocês, tá bom? Estudem para que vocês estejam prontos para a sua chegada. Segundas e quartas, mas segundas e quintas agora mudou. Tem nada não, é ótimo. Tá ótimo. Vai dar certo. Você fica com a gente aqui na terça, não é isso? E lá você vai na quinta, assiste, e na sexta-feira você receberá a sua aula para você assistir em um outro momento, gravadinho. São só 2 quintas, então vai dar de boa. Ah, então tá ótimo. Muito bem. Ok. Tchau. Beijinho para vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gostaram da aula de hoje? Amei. Muito bem. É SUS, né? Eu amo SUS, viu? Com a senhora a gente não abre portas, não. Arromba. Eita, já. Arrasou. Muito bem. Que bom. Fiquem com Deus, gente, viu? Beijinhos, vão descansar e revisa. Revisa o conteúdo, tá bom? Beijos. Elita quer falar? Não. Tá bom. Só para dizer, obrigada. Muito bom. Por nada, meu amor. Um beijo. Quem não fez sua inscrição, faça. Quem não tem dinheiro ainda, arruma um padrinho. E diz a ele, olha, quando eu passar no concurso, eu te devolvo, viu? Um beijo, gente. Vai dar certo para todo mundo, viu? Cheiro. Fiquem com Deus.